Olá, sabes distinguir planos projetantes daqueles que não são projetantes? Sabes quais são os que são projetantes horizontais ou projetantes frontais? Sabes o que é que isso significa? Se não sabes muito bem ou se queres rever a matéria, fica até ao final do vídeo. Então vamos lá. Eu tenho aqui na minha folha todos os planos, ok? Só fiz aqui uma questão particular. De resto, como vocês veem, eu tenho o plano horizontal. Isto aqui tem um parênteses que não se vê muito bem, está um bocadinho pequenino. Plano de topo, plano de frontal, plano vertical, plano de perfil, um plano oblíquo que é perpendicular ao beta 24, tem os seus traços coincidentes, um plano de rampa qualquer e um plano passante. E esta configuração que eu aqui dei na folha não é inocente. Está bem? Então, vamos lá ver. O plano horizontal só tem traço frontal. Isso quer dizer que este plano está paralelo ao plano horizontal e está perpendicular ao plano frontal. Por ser perpendicular ao plano frontal, tudo o que ele vai ter aqui a sua projeção 2. Vamos supor um ponto, outro ponto, uma reta, etc. Ou seja, um plano horizontal, se tiver pontos ou retas, a projeção 2 desses pontos ou das retas tem que estar no traço frontal do plano. Isto porquê? Porque ele é perpendicular ao plano frontal de projeção, que é um plano onde se projetam as coisas. Depois, o plano de topo acontece igual, também está perpendicular ao plano frontal de projeção, mas a diferença é que tem um ângulo para o plano horizontal de projeção. No entanto, por estar perpendicular ao plano frontal de projeção, acontece o mesmo que no horizontal. Por exemplo, se eu tiver um ponto, A2 tem que estar no seu traço. Atenção que o traço continua. Tem cotas positivas e cotas negativas. Aqui só tínhamos cotas positivas e sempre a mesma. Agora vou pôr aqui outro ponto. Outro ponto. E agora, se eu quiser aqui colocar uma reta, a reta tem que ter a sua projeção 2 coincidente com f de θ. E a projeção 1 pode estar em qualquer sítio. Vamos supor, eu vou pôr aqui B2 e B1 até pode estar aqui. Desde que B2 e A2 estejam onde está o traço frontal, isto tudo bate tudo certinho. Então, reparem que eu disse que estes dois eram projetantes frontais. Agora, por isso é que eu estava a dizer que aqui a organização não era inocente. Agora, eu vou olhar aqui para um plano frontal. Reparem que também há uma reta frontal. Mas isto é um plano, tem o traço horizontal apenas, porque o plano está perpendicular ao plano horizontal de projeção e paralelo ao frontal. O que quer dizer é que aqui, se eu tiver um ponto, a projeção 1 obrigatoriamente tem que estar no traço horizontal. Isto porque este plano é projetante horizontal. Se eu tiver uma reta, tem que estar aqui A1 e A2 está onde estiver. Vamos supor que eu agora ponho aqui B1, B2 pode estar aqui. Porque o plano é infinito e ele atravessa, no caso, atravessa dois diedros. Atravessando dois diedros, eu posso ter retas num dos diedros e no outro. Ora, ele é projetante horizontal. O mesmo vai acontecer com este plano vertical. Porquê? Porque ele está perpendicular ao plano horizontal também, embora faça um ângulo com o plano frontal, que se vê aqui que está na verdadeira grandeza. Ora, eu se colocar aqui um ponto, para pertencer ao plano, basta que aconteça isto. Atenção que também temos afastamentos negativos. Que B1 e B2, B1 tem que estar sobre o traço horizontal do plano. E se eu tiver uma reta, a projeção 1, ou seja, a projeção horizontal dessa reta, tem que estar obrigatoriamente aqui coincidente com o traço horizontal do plano. Então, estes dois planos são projetantes horizontais. Projetam-se aonde? No plano horizontal de projeção. Quer dizer que tudo o que lhes pertence vai aparecer obrigatoriamente numa só linha, que é o traço do plano,
no plano horizontal de projeção. O de perfil, que está aqui num cantinho, tem uma característica especial. É que ele só suporta retas de perfil. Ora, se ele tiver reta que esteja dentro do plano, ela vai ter que ter aqui a sua projeção 1 e a sua projeção 2. Se eu fizer a reta B também vai ter projeção 1 e projeção 2. Claro que esta informação devia estar aqui assim no seguimento, mas não tenho espaço. Se forem pontos, os pontos também têm que estar sobre os traços, os dois traços. Atenção que eu estou a pôr uns pontos quaisquer, ok? Porque depois há aqui um problema com o plano de perfil, que é, eu posso pôr um ponto qualquer num plano de perfil, não posso é dizer que esses pontos estão na mesma reta, por exemplo. Isso é uma matéria para outro tipo de vídeo. Então, como eu posso pôr aqui B2 e aqui B1, e como as retas têm que estar, as suas duas projeções coincidentes com os dois traços, este plano é duplamente projetante. Ou seja, é projetante frontal e é projetante horizontal também. Enquanto que estes dois só são projetante frontal e estes dois só são projetante horizontal. A partir destes 5, eles são 5 a decorar, eu agora vou aqui analisar outro tipo de plano. Este plano é oblíquo tanto, portanto faz um ângulo tanto com o plano horizontal de projeção como com o plano frontal de projeção. Logo, para eu ter um ponto no traço, só pode ser na seguinte situação. Se eu tiver aqui A2 e quiser que pertença ao traço, A1 não pode ter afastamento. Se eu tiver aqui B1 e quiser que B pertença ao plano e ao traço horizontal, B2 não pode ter cota. Estas são as únicas situações em que isso sucede neste tipo de plano. Aqui eu posso colocar, no plano horizontal, posso colocar aqui um ponto P, sem afastamento e tenho a certeza que pertence. Assim como posso colocar aqui a mesma coisa, um ponto P, sem afastamento. Porquê? Porque aqui a regra é, basta que a projeção 2 pertença ao traço frontal do plano e o ponto pertence. Ora, o afastamento pode ser positivo, negativo ou nulo, que foi o que eu representei. Aqui não. Para pertencer ao traço do plano, não pode ter, se for no traço frontal, não pode ter afastamento. Se for no traço horizontal, não pode ter cota. Isto é super importante. Porquê? Porque se me derem, por exemplo, um ponto sem afastamento e que pertence a um plano, eu sei que o traço frontal do plano vai lá passar. Ou se me derem um ponto que não tenha cota, eu sei que o traço horizontal do plano vai lá passar. Portanto, isto é muito importante. Aqui acontece exatamente a mesma coisa. Não se esqueçam que isto aqui é a continuação, tanto faz ser traço horizontal daqui para aqui como daqui para aqui e traço frontal também daqui para aqui como daqui para aqui. Enquanto que aqui o traço frontal continua lá para trás e que o traço horizontal continua também lá para trás. Então, se eu quiser um ponto aqui, é a mesma coisa. A2, para pertencer ao traço frontal, A1 não pode ter afastamento. E se eu tiver B1, para pertencer, não pode ter cota. Mas atenção, eu posso ter aqui, por exemplo, C1 e tenho que ter aqui C2. Porquê? Porque eu considero que C pertence ao traço horizontal. Só que estão os dois no mesmo local, em termos de projeções. Efetivamente, o plano no espaço tem uma posição. Ele está perpendicular ao beta 24. Nos traços, depois, e quando nós juntamos o plano horizontal com o frontal para aparecer esta configuração, nós depois temos então os traços coincidentes um com o outro. Mas no espaço não estão. Okay? O plano de rampa, posso dizer, também não é projetante, mas posso dizer a mesma coisa que disse aqui. Eu, se tiver aqui A, eu posso dizer que A pertence ao traço frontal do plano. Logo, pertence ao plano, como é evidente. E se puser aqui B, eu posso dizer que B pertence ao plano e pertence ao traço horizontal do plano. Portanto, está no chão, no plano horizontal de projeção. Neste plano, que é um plano muito especial, que é um plano passante,
Este plano é muito especial porque ele tem os seus traços no eixo X e tem um ponto para eu saber qual é a inclinação dele. Consoante este ponto, eu sei a inclinação. Ora, o que é que acontece? Aqui eu posso dizer com toda a certeza que um ponto que eu ponho aqui no eixo X pertence ao plano, em qualquer sítio, qualquer abscissa. De resto, há coisas que eu não posso dizer, só depois fazendo retas do plano é que eu posso dizer. Assim como qualquer um destes, só fazendo retas do plano é que eu consigo dizer que os pontos, outro tipo de ponto, sem ser os de afastamento nulo e os de cota nula, só este é que eu posso ter a certeza que pertencem. Enquanto que estes, por serem projetantes, eu posso dizer que qualquer ponto que eu desenhei aqui pertence ao plano. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Se tiverem dúvidas por eu falar muito rápido, parem o vídeo, façam apontamentos, façam questões também se quiserem nos comentários, que também agradeço, que é sinal que vocês veem e têm interesse. E se houver dúvidas, então, nos comentários, por favor. Até uma próxima!